cria o quadro de capelães evangélicos. Você veja que esse quadro de capelães evangélicos, ele só é criado em 1990, mas já existia capelães católicos, muito tempo antes. Pode passar. Então, no artigo 2º, diz assim, o ingresso nesse quadro, veja como uma pessoa pode fazer o concurso e o quê? Preencher vagas para capelão militar. E eu vou dizer assim, prisional, militar, bombeiro, o que tem a ver com isso? Nós vamos já chegar ao ponto aqui. Vamos ler lá como se dá um ingresso? Todos juntos? O ingresso... No quadro acima dá-se-á mediante concurso público, no qual o candidato acima de 25 anos habilitar-se-á, sendo bacharel em teologia, com diploma conferido por instituição evangélica devidamente reconhecida, ressalvados quanto ao limite de idade o direito do já militante nativo. Veja, 25 anos de idade, mínima, idade mínima. Ter diploma de bacharel em teologia, reconhecido pela sua denominação, devidamente reconhecido. Ok? No parágrafo 1º diz assim, o candidato deverá fazer prova de experiência pastoral de no mínimo o quê? 5 anos. O que quer dizer isso? Ele tem que ter já experiência pastoral de no mínimo 5 anos. Então, esse indivíduo para prestar concurso, se ele tem 25 anos, ele tem que ter sido consagrado com 20 anos ao ministério pastoral. E a denominação dele, a convenção dele, tem de ser o quê? Reconhecida, existir há pelo menos 15 anos. Há o quê? Requisitos para ser capelão da Polícia Militar e capelão do Corpo de Bombeiros. No artigo 4, diz que esse capelão da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros efetuar-se-á a designação de um capelão evangélico para cada quartel com prerrogativas de trabalho extensivas a hospitais e presídio. Isso é cumprido hoje? Sim ou não? Então, a lei prevê que em cada quartel da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro tem de haver o quê? Um capelão evangélico. E, esse capelão evangélico, ele vai ter as suas atividades extensivas ou ampliadas aos hospitais e aos presídios. Hoje, o capelão militar do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, ele não exerce a capelania dele, ele é remunerado, ele tem uma carreira como militar da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Ele não exerce a capelania dele aonde? Nos hospitais e também nos presídios. Raras as exceções, esse capelão da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros exerce quando no hospital da corporação e no presídio, de militares da Polícia Militar e no presídio para bombeiros militares. Então, veja aí que existe a previsão legal, mas não há o cumprimento na forma da lei
da atuação do capelão. Ora, se nós formos hoje num batalhão da polícia, se nós formos hoje num batalhão, se nós formos hoje num batalhão, batalhão, se nós formos hoje num batalhão da Polícia Militar, nós não vamos encontrar um capelão militar exercendo capelania evangélica lá. Por quê? Nós sabemos que há o quê? Uma série de batalhões militares nas diversas regiões do estado do Rio de Janeiro. Em Nova Iguaçu existe um. Na cidade do Rio de Janeiro existem vários. E não há, no quadro de capelães da Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro, um capelão lotado em cada um dos quartéis da Polícia Militar. Então há uma deficiência na assistência religiosa concernente aos evangélicos. Por quê? Se levarmos em consideração que 1/3 da população do estado do Rio de Janeiro é evangélica, ora, também dentro do quartel da Polícia Militar, 1/3 do efetivo da Polícia Militar é de evangélicos. Então, a assistência que é prestada hoje é por demais deficiente. E os capelães que existem não dão conta de prestar uma assistência correta e à altura nos batalhões, nos quartéis da Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro. E há de se falar que nós nunca ouvimos falar de um capelão bombeiro. Raras exceções. E nós podemos contar no dedo os capelães evangélicos. Quando a previsão legal, como está na forma da lei, é um capelão evangélico para cada quartel, com prerrogativas de trabalho extensivas a hospitais e presídios. Os senhores entenderam? Então, cabe uma denúncia que a previsão legal... Volte um pouquinho, por favor. Saia para tossir lá fora, porque vai aparecer tudo na sua gravação, a sua tosse. Tá? Então, ó, há de se fazer uma denúncia que a previsão legal da Lei 1672, de 25 de junho de 1990, que prevê a criação do quadro de capelães evangélicos, e tem a previsão no artigo 4º de um capelão para cada quartel da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, não está sendo cumprida de forma que a lei prevê. Então, há de se cobrar das autoridades constituídas, do governo do Estado, da Secretaria de Segurança, do Comando da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, porque a abertura de concurso público para o preenchimento dessas vagas ociosas, ou criação de novas vagas para se quê? Para se fazer o quê? Para se cumprir a previsão legal que existe hoje. Ok, senhores? Existe a lei que prevê a assistência religiosa. O que o Estado, através da Secretaria de Segurança Pública, do Comando da Polícia Militar e do Comando do Corpo de Bombeiros, provê a abertura de concurso público e de vagas suficientes para atender a quantidade de quartéis e batalhões existentes no estado do Rio de Janeiro.
Porque existe a previsão legal, mas esta previsão, ela não é o quê? Cumprida. O número de vocês aqui tem experiência de capelania prisional. Os senhores já tinham conhecimento dessa legislação? Sim ou não? As duas anteriores, a 49 de 76, tinha conhecimento da lei de execução, mas os senhores conheciam a interpretação correta? Eu quero dizer para vocês que nenhuma capelania que é feita no estado do Rio de Janeiro e no Brasil, se tem o cuidado de trazer a legislação, de trazer a cópia da lei na íntegra e dar o que? A explicação em sala de aula, para a gente ter um entendimento real, né, do que diz a lei. Porque as pessoas têm escrito o número da lei, a data da lei, mas elas não têm acesso à legislação, não sabem o que a legislação está dizendo. E o agente público, na maioria das vezes, ele não é confrontado, não é levado a conhecimento dele o que diz a lei no que diz respeito à assistência religiosa. Porque, geralmente, de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos, a direção do presídio muda, a direção da casa de recuperação muda e quase sempre o agente delegado, o administrador do presídio, o diretor do presídio, vai ali exercer a administração e não tem conhecimento da previsão legal. E isso é muito comum. E nós que estamos trabalhando, tendo acesso à autoridade, com carinho, com jeitinho, com toda, né, maneira peculiar de ter o acesso à autoridade ali, levarmos a legislação, mostrarmos a autoridade, estabelecermos vínculos, estabelecermos parceria, para que ele, o agente público, possa, de forma voluntária, providenciar os meios necessários para a efetiva assistência religiosa por parte de você que é capelão. Ora, você é capelão, um exemplo, não conhece a legislação. O agente público, por sua vez, não conhece a legislação. Você vai lá com toda boa vontade, querendo fazer o trabalho de assistência religiosa, e você muitas vezes é rechaçado, é dificultado a assistência que você quer prestar. Você imagina que existe uma legislação que te dá direito, que te dá condições de acesso, mas hoje, nessa administração, e quem vai nos assistir em casa, quem vai nos assistir pela internet, está podendo verificar que não é um favor que o Estado faz, mas já há uma previsão legal. O Estado tem a obrigação de oferecer a assistência e é o Estado que tem que convidar a autoridade religiosa para voluntariamente prestar essa assistência ao preso e ao internado. E o Estado, quando convida, tem um ditado que diz: quem convida, dá banquete, não é verdade? O Estado, ele tem a obrigação de convidar, tem a obrigação de preparar o local adequado, providenciar a inscrição, cadastro, dar o acesso ao capelão, à autoridade religiosa do credo, do internado ou do preso, e dar toda a facilidade necessária à prestação do serviço de assistência religiosa dentro da entidade prisional, sem comprometer a ordem, sem comprometer a disciplina e sem comprometer
a segurança tanto dos presos e internados, quanto dos capelães que vão exercer a capelania. Então, o entendimento que se tem no dia a dia é um entendimento errado. Nós, capelães, vamos exercer capelania como se nós estivéssemos buscando um direito nosso, que temos o direito de fazer. É direito? Sim, mas é obrigação do Estado prover essa assistência. Tem de partir do Estado, do agente público, tá? A necessidade de prover a assistência religiosa ao preso e ao internado. Ok, senhores? Vamos mais adiante. Isso é importante. O artigo 6 da lei que criou o quadro de capelães evangélicos para o Estado do Rio de Janeiro, diz que o capelão na corporação, aquele que incidir em crime ou que venha denegrir o exercício de sua função, ele será privado do exercício. Ele será o quê? Proibido de exercer o quê? A capelania. Então, a capelania da FATA, ela forma capelães e os destina e os orienta a se filiarem numa entidade chamada Capelania Federal do Brasil. Nesta entidade, os capelães, eles vão estar o quê? Numa entidade que visa garantir os seus direitos,